está triste. A cidade de nosso Senhor Jesus Cristo jamais viveu uma situação dessas. Nós nos sentimos desconfortados. A proibição de movimento, tudo está paralisado. Pedimos misericórdia ao Senhor para o mundo inteiro. Depois de 20 dias, o fechamento imposto à cidade de Belém e aos seus habitantes devido à difusão do surto de coronavírus foi ampliado a todas as cidades e todos os vilarejos da Cisjordânia. O número de pessoas contagiadas na Palestina chega a 115, sendo 18 as que se recuperaram, enquanto as outras estão sendo submetidas a tratamentos. Nesse tempo santo de Quaresma, levantamos nossas orações ao Senhor, precisamente aqui diante da Igreja da Natividade, atualmente fechada. Confiamos em que Deus Todo-Poderoso nos dê a força, a paciência e a esperança. O Salmo diz: confia ao Senhor tua vida, confia nele e ele atuará. Já na primeira carta de São Pedro se lê o convite a colocar nele cada preocupação de vocês, pois ele cuida de vocês. Portanto, quando nós dirigimos nossas preocupações para Deus, ele se incumbe de todos os nossos pesos, nossas doenças e nos dá conforto, paz, esperança e segurança. Levantamos nossos corações e nossas mãos a Deus para que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos mostre sua misericórdia e retire do nosso povo e do mundo inteiro essa pandemia para podermos ser salvos. Nós esperamos que Ele doe a essa terra e a esse planeta proteção, paz e justiça. Diante desse vírus, a autoridade palestina adotou medidas precaucionais para prevenir a difusão do surto através do fechamento de escolas, universidades, igrejas e mesquitas e da proibição de movimento entre as diferentes circunscrições administrativas e as cidades. O povo palestino inteiro está agora em quarentena obrigatória e as atividades comerciais estão fechadas. Esta mesquita foi fechada somente durante o assédio, quando a Igreja da Natividade ficou cercada pelas forças israelenses por 40 dias. É a segunda vez que isso ocorre. No entanto, não é a única mesquita fechada. Também todas as mesquitas na Cisjordânia estão fechadas, até mesmo a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, a mesquita do Profeta e a Sagrada Mesquita estão fechadas. Eu, como imã, tenho a chave dessa mesquita comigo, mas não entro aqui há 17 dias. A ministra da Saúde palestina, doutora Meikele, anunciou a recuperação de 18 pessoas infectadas pelo coronavírus na cidade de Belém. Tratava-se dos primeiros casos registrados na Cisjordânia. Elas tiveram permissão de voltar para casa até suas famílias, ficando, porém, em quarentena durante 14 dias, no respeito dos procedimentos médicos aplicados, inclusive em nível internacional. Belém será protegida por Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. De Belém, enviamos nossos pêsames para nossos irmãos e irmãs italianos, abalados pela dor, e pedimos a Deus que os ajude nesse momento difícil. Prosseguem incessantes as orações em busca constante da misericórdia e da graça de Deus, na certeza de que serão atendidas.